E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à citologia. Essa que é uma playlist. O que é isso? É um curso de citologia para o ensino superior completo aqui para você. Sim, de graça, não tem nada cobrando não, é de graça mesmo. Aí você fala, então como eu acho esse curso? Ao final desse vídeo, em algum lugar da tela aqui, vai aparecer para você o linkzinho, né, o quadradinho para você clicar e ali vai direcionar você direto lá para o curso com todos os vídeos em série. Beleza? Então, galera, convido você também aí, ó, a participar aqui do nosso canal, da nossa comunidade. É só se inscrever, clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo. Clicou ali em inscrever se você já faz parte. Lembrando, segunda a sexta, temos vídeos novos todos os dias, sem falta. Beleza? Não só sobre citologia, todas as áreas aí referente à área da saúde, anatomia, fisiologia, as especialidades, endocrinologia, enfim, tem tudo aqui. E vamos logo ao que interessa, vamos lá, mais um passo referente à citologia. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre transporte ativo e transporte passivo. Esse é um conteúdo aí, de certa forma, mais ameno nessa série aí, bem aprofundada de histologia, mas não quer dizer que é ameno e não é importante. Claro que é importante e cai na prova. Agora, o que a gente tem que começar a assimilar para entender essa parte de transporte ativo e passivo? Lembrar a membrana. A gente falou em vídeos passados, né, nesse curso, que a membrana ela é ali uma barreira. Uma barreira em que sentido? Bom, ela vai selecionar o que entra e o que sai dessa célula. Ou seja, não é tudo que entra na célula não é casa da mãe Joana, como o povo fala por aí. Não é desorganizado, bagunçado, não. O que entra e sai dali é controlado, não é tudo que entra e não é tudo que sai. Beleza? Isso que você tem que saber. É uma membrana seletiva. Beleza? Agora, a gente tem que saber quais são as substâncias, então, que têm facilidade de passar por essa membrana. Aí a gente cita que são substâncias polares, substâncias sem carga e também substâncias pequenas. E as que não passam? As que não passam são substâncias grandes e também substâncias com carga, substâncias polares. Tranquilo? Então, galera, aí você já se pergunta, se substâncias grandes não passam, como que elas vão conseguir entrar na célula? E agora, se só substâncias pequenas, apolares e sem carga entram com facilidade, como que as grandes, polares e as com carga vão entrar? É simples. Nós já falamos nos vídeos passados sobre os transportadores e canais. Se você não viu o vídeo passado, eu vou simplificar para você. Os transportadores são proteínas de membrana que sofrem uma conformação e possibilitam a passagem de uma substância que seja grande ou polar ou com carga para o interior da célula. Já os canais, eles não sofrem nenhuma mudança conformacional. Eles simplesmente são como canais, como se fosse um tubo que, quando está aberto, permite a passagem de alguma substância. Então, galera, o que a gente falou aqui? Nós falamos que a membrana ela é seletiva. E o que passa nessa imagem fica bem fácil da gente ver, né? De certa forma, a gente vê que o que passa com facilidade, de certa forma, ali, tranquilamente, é substâncias sem carga, substâncias apolares. Já quando a gente fala de substâncias que são pequenas, elas até passam, com dificuldade, mas passa, vai, entra. Agora, quando a gente fala de substâncias grandes, elas não passam com simplicidade. Como a gente falou, elas dependem de proteínas canais, proteínas transportadoras, que estão presentes nessa membrana. E quando a gente fala de substância com carga, pior ainda. Aí que fica difícil mesmo. Então, substâncias com carga não passam pela membrana plasmática de forma simples. Elas também dependem de proteínas, que são canais ou transportadores. Agora que a gente, né, entendeu essa parte, né, do que entra com facilidade e o que não entra com facilidade, a gente pode ingressar no nosso assunto, que é transporte passivo e transporte ativo.
Obviamente, quando a gente fala em transporte passivo, é aquele que a gente fala que é morro abaixo, ou seja, ele faz tranquilamente, ou seja, ele não vai gastar energia. Já quando a gente fala de transporte ativo, estamos falando de um transporte que tem gasto de energia. E aí você já, né, assimila. Poxa, substâncias que passam com facilidade pela membrana plasmática, provavelmente é por um transporte passivo, ou seja, algo tranquilo, né? Teve facilidade. Já aquele que não tem, de certa forma, ali, né, uma facilidade de passar por essa membrana, talvez aí um íon, por exemplo, que é carga, né? Tem carga. Aí a gente pode citar, por exemplo, que ele vai ter um transporte ativo. Tranquilo? Claro, isso não é uma regra, mas fazendo essa assimilação, né, passivo, né, mais fácil, sem gasto de energia, e transporte ativo, gasto de energia, a gente já vê aí, né, fazendo uma relação com o que a gente falou. Então vamos entender melhor agora. Então, galera, ó, quando a gente fala de transporte passivo, não gasta energia. Ou seja, é aquele transporte que vai morro abaixo. Como que eu quero dizer com isso? Geralmente nós temos na nossa célula, né, geralmente não, sempre nessa célula, nós temos diferenças de concentrações. Ou seja, tem algumas substâncias que são mais concentradas dentro da célula e outras que são mais concentradas fora da célula. Por exemplo, o sódio ele é mais concentrado aonde? Ele é mais concentrado fora dessa célula. Já o potássio ele está mais presente aonde? Dentro dessa célula. Então, galera, existe uma diferença de concentração de substâncias nessa célula. Aí a gente volta ao que a gente está falando. Quando o transporte é passivo, quando eu não tenho gasto de energia, e ele acontece como? Morro abaixo, ou seja, é quando eu tenho uma concentração em que a substância que está sendo ali transportada, ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, é um transporte passivo ali, de certa forma, tranquilo, sem gastar energia. Agora, quando é um transporte ativo, o que acontece? Aí quando eu faço o caminho inverso, que é mais difícil, ou seja, eu estou tirando uma substância que está ali no lugar, né, menos concentrado para um local mais concentrado. Beleza? Então é o contrário, né? Enquanto um vai de forma bem facinho, né, do mais concentrado para o menos concentrado, o da forma ativa, com gasto de energia, ele vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, galera, lembre-se, essa questão de diferença de concentração é fundamental para se relacionar com o transporte ativo e passivo. E agora, galera, que a gente já sabe, né, a diferença entre um e outro, a gente pode falar dos tipos de transporte ativo e passivo. O passivo, a gente chama ele de alguns tipos aí, como difusão simples. O primeiro que a gente cita, difusão simples, como que ele é? O nome já fala, simples. Simples por quê? Porque ele simplesmente vai do local que é mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, ele passa tranquilamente pela membrana, lá do mais concentrado para o menos concentrado. Tranquilo? Geralmente aí, né, aquelas substâncias apolares, sem carga, né, substâncias pequenas. Agora, outro tipo, né, de transporte passivo seria aquele transporte de difusão facilitada. Por que a gente chama de facilitada? Galera, é a mesma coisa, né? Obedece a mesma regrinha. Vai lá do mais concentrado para o menos concentrado. Né? Ele tem essa tendência, né, de ir do mais concentrado para o menos concentrado. Porém, vamos supor que essa substância, né, obedece essa regra, porém é uma substância grande. E aí? A gente falou que substância grande tem dificuldade de passar pela membrana. E por que a gente fala de difusão facilitada? Porque nós vamos ter ali a presença de um canal, de um transportador, que vai facilitar a passagem dessa substância para dentro da célula. Ou seja, ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, porém com a ajuda, né, de um elemento que está, né, uma proteína de membrana que está ali presente. Então ele facilita essa passagem. E temos ainda a osmose.
A osmose, o que vai acontecer? Essa osmose, ela vai fazer, né, o transporte de água. Ela vai fazer, de certa forma, a passagem dessa água do meio que está hipotônico para o meio hipertônico. Então, galera, a gente falou o quê? De transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Agora, a gente ainda tem que citar aqui o transporte ativo, que a gente falou que é o quê? Com gasto de energia. E por que ele gasta energia? Porque ele faz o transporte inverso, né? O transporte que não é o normal de se acontecer sozinho. Ele vai jogar a substância do meio onde ele é menos concentrado para o local onde ele é mais concentrado. Tranquilo? Agora, quais são os tipos de transporte ativo? Ele pode ser um transporte ativo que é dirigido por ATP, ele pode ser um transporte acoplado e ainda pode ser um transporte que é dirigido por luz. É claro, o acoplado, geralmente a gente dá como referência aquele transporte em que nós vamos ter duas substâncias passando por um meio. Agora, o mais comum, né, que a gente vê e é mais recorrente, é o transporte dirigido por ATP, com o gasto dessa energia para a substância ser transportada. E o mais comum que a gente fala, e é mais comum até na fisiologia, principalmente nessa questão aí da polaridade de membrana, que seria o tipo da bomba de sódio e potássio. Você vai ouvir muito falar aqui no canal de fisiologia, né? A gente tem também um curso gratuito de fisiologia aqui. Então, essa bomba dirigida por ATP, né, bomba de sódio e potássio, ela que joga 3 sódios fora, 2 potássios dentro da célula, ela gasta a energia. Por quê? Lembra que eu te falei anterior nessa aula? Nós temos o que mais presente fora da célula? Nós temos mais sódio. E eu estou jogando com essa bomba 3 sódios fora. Eu estou jogando 3 sódios fora. Veja bem, o sódio ele é mais concentrado fora da célula. E eu estou jogando 3 sódios fora da célula. Ou seja, eu estou jogando esse sódio do lugar onde ele está menos concentrado para o local onde ele é mais concentrado. Eu estou quebrando aquela regrinha, lembra? De ir do mais concentrado para o menos concentrado. Beleza? Por isso que eu gasto energia. Já o potássio ele é mais concentrado aonde? Dentro da célula. E essa bomba que gasta ATP, ela joga 2 potássios dentro. Ou seja, eu estou tirando esse potássio do local onde ele é menos concentrado para o mais concentrado, que é dentro da célula. E aí eu gasto energia. Então, galerinha, com isso, a gente finaliza mais uma aula. Claro, eu espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo de citologia. Valeu?